Além da cobra, existem outros animais peçonhentos também, como os escorpiões e as aranhas. Entre escorpiões existem vários tipos, assim como as aranhas também. Basicamente, vai ser muito parecido do atendimento das cobras. Eu também não preciso capturar o animal, matar o animal, muito pelo contrário. Aranha e escorpião, então o que fazer e o que não fazer. Se possível, colocar compressas quentes para aliviar a dor e levar imediatamente o acidentado ao pronto-socorro. Então, normalmente a picada desses animais, do escorpião, da aranha, são um pouco mais doloridas, acabam causando um inchaço, uma dor local. Então, sempre que possível, fazer uma compressa quente para aliviar essa dor e, mais uma vez, atendimento médico especializado, pronto-socorro, emergência, levar essa vítima. E o que não fazer? Igual da cobra. Não preciso fazer torniquete, amarrar a perna ou o braço. Não preciso cortar ou chupar o local da picada. Não também dar álcool para a vítima beber. Isso não resolve o nosso problema. E também não preciso capturar o animal. Ainda mais porque são animais menores, a gente vai ter que se aproximar muito, ter um contato aí muito próximo para conseguir capturar esses animais, o que deixa a gente ainda mais exposto a eles. Então, mais uma vez, posso ter uma outra vítima, posso ser picado novamente, o que só vai piorar a situação. Assim como o veneno da cobra, para o veneno do escorpião, para o veneno da aranha, também vai existir os medicamentos para esses animais nativos, ou seja, para esses animais que são aqui do nosso país, que a gente encontra por aqui. Então, mais uma vez, vão ter os centros, os polos ali onde existem esses medicamentos, esses soros. Em alguns casos, são mais simples, vai existir lá no nosso pronto atendimento mesmo, somente quando são alguns mais específicos, que aí a gente vai recorrer, vai fazer essa solicitação para esses polos, para esses centros. Mas vai existir esse atendimento. O importante é a gente levar essa vítima imediatamente para o pronto-socorro, para a emergência. Chegando lá, vão ser feitos os exames complementares necessários, os exames laboratoriais, fazer uma coleta de sangue para verificar o que tem de anormal no organismo daquela vítima e aí em cima disso fazer a aplicação desses medicamentos. Então aqui também não precisa fazer torniquete, não precisa chupar o local, não precisa dar álcool para a vítima beber. O que a gente consegue fazer é uma compressa quente para desinchar o local, para amenizar a dor, o que normalmente acontece. A picada de escorpião, a picada de aranha acaba fazendo com que o local inche e fique muito dolorido. Então a gente faz essa compressa. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados, porque existem alguns escorpiões e algumas aranhas que são extremamente venenosos e que podem, sim, se demorar para fazer esse atendimento, levar essa vítima a óbito. Então a gente precisa correr o quanto antes para aquele atendimento especializado, para realmente essa vítima não correr esse risco. Então o que a gente consegue fazer nesses casos? Cobra, escorpião, aranha, levar essa vítima o quanto antes para o atendimento. É isso que vai garantir a vida daquela vítima. O animal, esquece, deixa ele quietinho lá, deixa
ele embora, não precisa matar, não precisa capturar, porque chegando no atendimento especializado, a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo ali e indicar o medicamento correto. Então, eu não preciso fazer qualquer tipo de captura, qualquer tipo de outra situação, a não ser levar essa vítima. O que a gente consegue nesses casos é amenizar um pouquinho a dor, né, com essa compressa quente. No caso da picada da cobra, manter elevado para diminuir a circulação, né, tirar os objetos que a vítima esteja utilizando e que aí podem causar um inchaço no local, apenas amenizar. Mas o tratamento propriamente dito será realizado no pronto atendimento, no hospital, na emergência. Então é para lá que a gente precisa se deslocar. No caso das aranhas e dos escorpiões, eles são mais encontrados também nas áreas urbanas, né? No caso da cobra, como a gente disse, é um pouco menos comum, mas as aranhas e os escorpiões são bastante encontrados nas áreas urbanas, principalmente em terrenos baldios, em locais onde a gente tem um certo acúmulo de lixo, de telha, madeira. Esses animais procuram ficar em ambientes quentes, úmidos, escuros. Então é importante que a gente procure sempre estar atento a essas situações. Sempre que for vestir um calçado, sempre que a gente precisar colocar a mão em algum local onde os nossos olhos não enxerguem, sempre atento, porque normalmente nesses ambientes quentes, úmidos, escuros, existe a presença desses animais. Então é uma forma da gente também se prevenir, para evitar esse tipo de ocorrência. E dentre os animais peçonhentos existem também as abelhas e os insetos, que aparentemente nos causam danos menores, mas eu posso ter uma vítima que possui alergia à abelha, inseto, e também pode levar a óbito. Então, existem alguns procedimentos que a gente precisa fazer. Sempre que possível, procurar remover o ferrão dessa abelha, desse marimbondo. Aí, nesses casos, cobrir com uma compressa fria, e monitorar a vítima, pois algumas pessoas sofrem reações alérgicas, e também procurar atendimento médico se necessário. Por que se necessário? Porque não são animais que normalmente vão causar grandes problemas, não são animais que têm um veneno possível de causar grandes problemas para a vítima, a não ser que essa vítima seja alérgica. Então, se essa vítima é alérgica, ela pode aí ter as suas vias aéreas obstruídas e com certeza ser levada a óbito. Então, a gente precisa cuidar. Tem pessoas que não têm essa alergia. Então, o que vai causar ali é um certo inchaço, um desconforto, mas para por aí. E existem pessoas que são alérgicas, que às vezes a simples picada de uma abelha já é o suficiente para causar grandes problemas. Como a gente fala popularmente, está fechando aí as vias aéreas, a pessoa fica com muita dificuldade para respirar e, em casos extremos, pode levar a óbito. Então, a gente precisa se atentar também com esses pontos. Alguns cuidados, sempre que for fazer qualquer tipo de trabalho em áreas rurais, for trabalhar em algum local que tenha árvores, ou também acontece muito em residências, em casas, até nas empresas, vira e mexe a gente encontra ali um cacho de abelha, um cacho
de marimbondo, a gente precisa estar muito atento, porque uma vez que elas sejam oriçadas, que elas se sintam ameaçadas, esse enxame vai sair, vai atacar quem estiver por perto, né? Eles vão defender a sua casa, então por isso eles acabam atacando. É importante que a gente mantenha um distanciamento. Se eu tenho um cacho de abelha, um cacho de marimbondo em algum local que pode num futuro estar nos causando algum problema, eu preciso chamar aí os especialistas da área para fazer a remoção. Às vezes a gente vê também algumas coisas que acontecem que são equivocadas. Às vezes a pessoa quer tacar pedra para derrubar esse cacho de abelha, de marimbondo, quer tacar fogo, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum equipamento. Primeiro que não pode também, são animais silvestres. Segundo que eu preciso chamar um especialista. Em alguns casos onde existe risco para pessoas, o corpo de bombeiros é acionado para fazer essa retirada. Em alguns casos a gente vai chamar o apicultor que tem o EPI, que tem o equipamento, a técnica para fazer isso, e aí vai retirar esse cacho de abelha, esse cacho de marimbondo e vai levar para um local seguro, vai colocar lá no campo, lá na floresta. Eu não posso matar esses animais, eles têm a sua importância aí dentro da cadeia alimentar, dentro do meio ambiente por si só. Então, eu não posso quebrar, jogar pedra, derrubar, tacar fogo, fazer qualquer tipo de intervenção nesses animais. E aí eu preciso tomar um cuidado muito grande, porque, como a gente falou, quando eles se sentem ameaçados, acuados, quando a gente tem até ditado, né? Mexeu no vespeiro, vai ter que aguentar as consequências. Realmente, elas oriçadas, elas vão acabar atacando quem estiver por perto. Se a gente tiver alguém que tem alergia, e às vezes a pessoa não sabe que tem, nunca foi picado, então quando tem a primeira vez, pode ser uma surpresa muito grande. A gente precisa então se atentar. Por mais que pareça inofensivo, às vezes a gente fica apenas com medo da picada desse animal, que realmente vai doer, vai inchar o local. Mas não é venenoso, é tranquilo. Depende, né? Se essa vítima tiver algum tipo de alergia, ela pode sim sofrer consequências maiores. Então, todo cuidado para movimentar, para fazer qualquer tipo de interação com esses animais. Animais peçonhentos a gente precisa tomar muito cuidado de maneira geral, para não ter esse contato e caso aconteça, que a gente consiga fazer esse atendimento o mais rápido possível. E nesses casos das abelhas, dos marimbondos, dos insetos, também é necessário que faça esse acompanhamento médico, que essa vítima tenha esse atendimento especializado para garantir que aquele inchaço, que aquela picada não se torne algo maior. Então, às vezes vai ser recomendado uma pomada, às vezes vai tomar algum medicamento anti-inflamatório, enfim, em casos mais graves, em casos de alergias, então essa vítima às vezes fica até internada por um período. Por isso a gente sempre fala, analisar caso a caso. Aqui são as recomendações básicas, as recomendações para a gente conseguir fazer um atendimento, o que não fazer e o que fazer, sinais e sintomas. Então, nunca menospreze esses riscos, por menor que pareçam, por menor que a gente acredita que sejam, porque posteriormente eles podem evoluir. Então, com as abelhas, com os marimbondos, com esses insetos, é importante que a gente tome também os devidos cuidados para que a gente não seja surpreendidos. Alergias podem ser causadas por
picadas de animais, podem ser causadas por alimentos, por intoxicações, por medicamentos, por uma série de componentes, de fatores. E aí causam alguns sintomas. Vai depender muito do tipo de alergia, como dificuldade para respirar e apeito no peito e garganta, erupção cutânea severa ou urticária, inchaço da face, pescoço e língua, tonturas, náuseas, vômitos. Então, essas alergias podem ser desenvolvidas por alguns fatores. Muito comum de acontecer, da gente presenciar através de picadas de animais, de insetos e também questões alimentares. Então, tem pessoas que são alérgicas a alguns tipos de alimentos. Tem gente que é alérgica à lactose, tem gente que vai ser alérgica a frutos do mar, enfim, existem alguns tipos de alergias relacionadas a alimentos. Existem pessoas que são alérgicas a alguns medicamentos. Então é sempre importante que a gente conheça quais são as nossas alergias e sempre que possível que elas sejam identificadas, que elas sejam relatadas, porque são alguns sintomas podem ser confundidos com outros problemas. E se a gente não relatou, se a gente não conseguiu identificar isso, vai demorar um pouco mais de tempo para ser identificado essa alergia, esse problema. E aí, a gente, como em tudo no primeiro socorros, o tempo vai ser crucial. Então é importante, se a gente tem alergia de picada de algum animal peçonhento, se a gente tem alergia de algum tipo de alimento, é importante relatar, porque nem sempre é a gente que prepara o nosso alimento, então é importante sempre estar questionando. Lactose, tem gente que é alérgica a ovo, por exemplo. Existem uma infinidade de alergias relacionadas a alimentos. Existem alergias que são também pessoas que são alérgicas a medicamentos. Então a gente precisa cuidar. E existem aquelas alergias mais simples também, mas que a gente precisa estar atento, como por exemplo, tem gente que é alérgica a pelo de animal, a poeira, quando o ambiente está mais seco. Normalmente isso causa alguns desconfortos, como tosse, como espirros, porém, em excesso, isso também pode trazer alguns problemas. É importante que a gente tenha esse conhecimento, a gente procure identificar para não ter maiores problemas. Então, normalmente são esses os tipos mais comuns de alergia, relacionado a picadas de animais, a contato com animais peçonhentos, ligados a medicamentos e também alimentos. Um dos principais causadores aí de alergias também está relacionado a essa intoxicação alimentar, essa ingestão de alguns alimentos que para algumas pessoas eles não são aceitáveis no organismo. Um dos mais comuns aí que causa essas reações é a lactose, o leite, mas existem outras variantes aí dentro desse risco alimentar, dessa alergia causada por alimentos, assim como também nos medicamentos. Mais uma vez, aqui não adianta a gente ficar inventando tratamento, inventando medicamento. A gente precisa do atendimento médico especializado. Então, às vezes a gente escuta falar, tem que uma alergia causada por um animal peçonhento. A gente escuta falar
coloca fumo de corda, coloca vinagre e sal. Não resolve. Isso é mito, precisa de um atendimento especializado. Uma alergia alimentar, a gente costuma ouvir falar, dá leite, provoca o vômito. Também isso não vai ajudar, não vai auxiliar. O que a gente precisa fazer é buscar um atendimento médico especializado. É isso que vai garantir a nossa segurança, evitar se automedicar. Estou passando mal aqui, acho que foi alguma coisa que eu comi, que eu sou alérgico, eu vou tomar um medicamento. Muito cuidado, porque a gente pode ter reações adversas. Então, o ideal é procurar médico. Surgiu alguma vermelhidão no corpo, está com algum inchaço, está com indisposição gástrica, está com febre, está com vômito, né? São sintomas de reações alérgicas. Então, ou você já conhece, você já sabe que é predisposto, que já tem alguns tipos de alergias, ou vai ser uma primeira vez. Não importa, você precisa se cuidar, você precisa encaminhar essa vítima para o atendimento especializado. E é importante que você que seja alérgico a algum medicamento, algum alimento, a insetos, que relate. Já teve gente que veio a óbito por picada de abelha, por exemplo, que a gente falou agora de pouco aqui. Já teve casos severos aí devido à intoxicação alimentar. Já teve casos graves também devido a medicamentos. Pessoas que morreram porque estavam com algum outro tipo de problema e aí tomaram um medicamento e tiveram reações alérgicas. Então a gente precisa estar sempre atento, conhecer bem o nosso organismo, conhecer o que é aceitável ou não, para que a gente não seja surpreendido. Atendimento aqui nesses casos, primeiros socorros nesses casos, é levar a vítima para o hospital. Não tem muito o que fazer, a gente não deve ficar inventando o tratamento. Reações alérgicas, algumas são mais simples, outras são mais graves, mas não importa, a gente precisa levar para o atendimento especializado, porque isso pode evoluir. Às vezes pode começar com uma dor de estômago, com uma náusea, com um vômito e evoluir para algo maior. Às vezes pode começar com um pequeno inchaço, com uma falta de ar e evoluir para algo maior. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado e que encaminhe essa vítima o mais rápido possível para o atendimento médico especializado. As alergias também são muito importantes, a gente precisa cuidar. Então, a gente viu alguns sinais e sintomas, mas aqueles sinais e sintomas, como a gente disse, eu preciso ter uma orientação prévia, preciso ter uma certa informação. Eu, sendo alérgico a algo, algum alimento, algum medicamento, algum animal, eu preciso comunicar, eu preciso relatar isso, porque as pessoas têm que saber. Se eu apresentar algum desses sintomas e eu estiver, às vezes, inconsciente, elas vão conseguir identificar que pode ser uma reação alérgica. Eu posso ter ingerido algum alimento, ingerido algum medicamento que me causou essa reação. Eu posso ter tido contato com um animal peçonhento que causou essa reação. Então, é importante que isso seja também comunicado, para que esse atendimento seja feito de uma maneira mais adequada, que esses sintomas, que esses sinais não sejam confundidos com sinais mais simples, que aparentemente, em alguns casos, a gente vai encontrar em outras situações, como esse enjoo, esse vômito, esse inchaço. Às vezes a gente se depara com outros tipos de ocorrências, mas se previamente eu já identifiquei isso,
eu já informei que eu tenho certas alergias, então eu preciso estar atento com isso também. A gente vai ter uma outra ocorrência muito importante aqui também, que pode causar danos gravíssimos, que está relacionado ao choque elétrico. Aqui é um dos principais atendimentos, principais ocorrências que causam aí, em alguns casos, danos irreversíveis. E a gente tem um problema muito grande aqui, porque a eletricidade, ela não tem cor, ela não tem cheiro, e a gente só sente a eletricidade quando toma um choque. E não é normal, como a gente costuma ouvir por aí alguns eletricistas profissionais, algumas pessoas dizerem que tomar um choquinho é normal, faz bem para o coração. Isso é mito, isso é lenda. O único choque que faz bem para o coração é quando a gente sofre uma parada cardiorrespiratória e aí eu preciso do desfibrilador. Aí esse choque eu posso considerar como um choque do bem, porque ele vai me trazer de volta. Os outros choques não são. Por menor que seja, aquele choquinho que eu tomo na tomada já pode ser o suficiente para desfibrilar o meu coração e me trazer grandes problemas. Então, choque elétrico é algo que a gente precisa cuidar. E o atendimento não é tão simples assim, porque a primeira coisa que eu preciso me certificar é que aquela vítima não está recebendo mais essa descarga elétrica. Ou seja, que se eu encostar nessa vítima, se eu for fazer o atendimento, eu não vou me tornar uma vítima também. Eu não vou receber essa descarga atmosférica. Porque se ela estiver ainda conectada a esse ponto, ao que está causando esse choque elétrico, essa descarga elétrica, essa descarga pode ser conduzida do corpo da vítima para o meu corpo também. E aí eu vou ter mais uma vítima. Então, antes de qualquer atendimento, eu preciso me certificar que a corrente elétrica ali foi interrompida, que foi desligado, que a vítima não tem mais contato com a rede elétrica, com o equipamento elétrico, com o que estava causando o choque naquela vítima, a descarga elétrica naquela vítima. Somente aí é que eu posso iniciar o meu atendimento. É uma das principais regras que a gente viu lá no início do treinamento. Só faço atendimento se eu tiver segurança. E aqui no caso do choque elétrico, isso fica bem claro para a gente. Só posso iniciar o meu atendimento quando eu estiver certeza que aquela vítima não está mais recebendo essa descarga elétrica, porque senão eu me torno mais uma vítima. Então é o que está na tela aí para a gente, né, do que fazer. É o primeiro passo: corte a corrente elétrica imediatamente. Somente após isso é que eu devo iniciar o meu atendimento. Então eu vou lá desligar a energia, desligar o disjuntor. Quando isso não for possível, eu preciso utilizar algum material isolante para remover a vítima. Eu não consegui desligar, está distante, enfim, eu vou pegar ali uma luva de borracha, eu vou pegar um pedaço de madeira, algum material não condutor de eletricidade para empurrar, para afastar aquela vítima, para que ela não tenha mais esse contato, que é o nosso segundo passo. Se a vítima ainda estiver conectada à corrente elétrica, use um pano bem grosso, borracha, madeira ou material não condutor de eletricidade para salvá-la da corrente. Então, eu vou buscar ali, se eu não conseguir desligar a corrente elétrica, eu preciso buscar algum material que não seja condutor de eletricidade. Então, uma borracha, um pano bem grosso,
uma madeira, algum material não condutor para conseguir afastar essa vítima, para conseguir remover ela desse cabo, dessa máquina, desse equipamento que está causando essa descarga elétrica. Se o choque tiver sido muito forte, pode causar uma parada cardiorrespiratória. Caso a vítima esteja com ausência de batimentos e respiração, lábios e unhas arroxeadas, inicie imediatamente a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Então, uma vítima que sofre uma descarga elétrica, que recebe um choque, em algumas das vezes, dependendo da intensidade desse choque, ela pode sofrer aí uma parada cardiorrespiratória. E aí, nesses casos, na parada cardiorrespiratória, a vítima não tem o quê? Pulso, não tem batimento e não está respirando. Ela está praticamente morta. Então eu preciso iniciar a RCP, a reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar. É importante ressaltar aqui que eu preciso, nesses casos, primeiro avaliar os sinais vitais da vítima. Sofreu choque, conseguir liberar lá, conseguir desligar a energia elétrica, remover a minha vítima. Primeira coisa, se ela estiver inconsciente, é já avaliar os seus sinais vitais. Se ela está respirando, então procurar a respiração, sentir a respiração, verificar se ela tem movimento torácico aqui no peito de respiração e verificar os batimentos. Então, o famoso pulso que a gente fala, a jugular, enfim, buscar batimentos para verificar se a vítima tem sinais vitais ou não. Não está respirando, não tem batimento, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, ela está praticamente morta. E aí a gente vai precisar fazer então a nossa RCP, a nossa reanimação cardiopulmonar. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, detalhadamente, de como fazer esse procedimento de reanimação cardiopulmonar em caso de parada cardiorrespiratória. Importante aqui no choque elétrico. Primeiro, a vítima precisa estar desconectada da fonte que está causando o choque elétrico, a descarga elétrica. Só aí eu consigo fazer esse atendimento. Então eu preciso desligar essa energia, desligar uma chave, um disjuntor, enfim, com segurança. Caso eu não consiga, eu preciso, a partir de então, remover essa vítima desta fonte com algum material que não seja condutor de eletricidade, com uma luva de borracha, com a madeira, com um pedaço de pano, enfim, com algum material não condutor que eu vou empurrar, que eu vou bater naquela vítima para que ela não tenha mais esse contato. E a partir daí eu vou prestar o atendimento. Feito isso, desligado a energia ou removido a vítima desse contato com a fonte que estava causando esse choque elétrico, o primeiro passo a ser tomado então é verificar os sinais vitais. Caso essa vítima não tenha batimento, não tenha respiração, parada cardiorrespiratória, eu preciso iniciar a RCP. Caso essa vítima esteja apenas inconsciente, mas tenha os sinais vitais, eu preciso levar ela o mais rápido possível para o atendimento. E aí aqui também tomar alguns cuidados. Existem alguns mitos que a pessoa fala que precisa dar água para aquela vítima. Não posso, não devo dar água. Existem também algumas situações em que a vítima fala: não, tá tranquilo, tá tudo bem, não estou sentindo nada. Mas aquela descarga atmosférica aparentemente por fora não causou nada,
mas por dentro ela pode ter cozinhado os órgãos daquela vítima. Por quê? O nosso corpo, ele possui aí mais de 70% de água. Ele é formado por mais de 70% de água, e a água é condutor de eletricidade. Então, às vezes, aparentemente, eu estou me sentindo bem, mas por dentro ali, literalmente cozinhou os meus órgãos. Eu preciso levar essa vítima para o atendimento, porque às vezes esse sintoma vai aparecer depois de um período, depois de 2, 3, 4 horas. E aí eu preciso tratar dessa vítima. Então, o choque elétrico ele tem as suas particularidades. Às vezes um choquinho pequenininho que eu tomo na tomada ali me causa um grande problema. Às vezes um choque grande que eu tomo ali num equipamento, numa rede de transmissão, aparentemente no momento eu posso não estar sentindo nada, mas internamente ele pode ter causado grandes problemas. Então a gente precisa estar sempre muito atento. Esse choque elétrico normalmente ele causa algum tipo de queimadura também, desde queimaduras mais simples, aí de 1º, 2º grau, até queimaduras mais severas, aquelas queimaduras que atingem as camadas mais profundas da pele, podendo atingir até o osso. E aí a gente precisa ter alguma atenção também, porque esse choque ele entra por uma extremidade normalmente, e ele vai sair também por uma extremidade. Normalmente dedos da mão ou dedos do pé, ele vai ter essa saída. E aí o que vai interferir bastante nessa ocorrência é o caminho que essa corrente elétrica faz no nosso organismo. Então ele pode entrar numa mão e sair na outra, atravessar o nosso peito. Ele pode entrar numa mão e sair num pé do mesmo lado. Pode entrar numa mão e sair num pé do outro lado, cruzando o nosso corpo. Pode entrar num pé e sair no outro pé. Então isso é que vai determinar normalmente o tipo de sequela, o tipo de agravamento que esse choque elétrico pode causar no nosso organismo. Então, é importantíssimo que a gente tenha o maior cuidado possível para trabalhar sempre com eletricidade. Por menor que sejam esses riscos, que a gente acha que sejam esses riscos. Então, somente o pessoal especializado é que pode fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de manutenção nos equipamentos elétricos energizados. Quando houver qualquer tipo de ocorrência, a gente precisa tomar muito cuidado antes de movimentar aquela vítima, antes de fazer qualquer interferência. Porque se essa vítima ainda estiver energizada, aquela corrente elétrica pode ser passada para o nosso organismo. E aí eu vou ter o quê? Mais uma vítima. Então, é algo que a gente não vê, é algo que a gente não sente cheiro, a gente só vai sentir a presença dela ou através dos equipamentos, da iluminação, que a gente utiliza a energia elétrica para ter uma lâmpada acesa, para ter um equipamento ligado, a gente precisa, na maioria das vezes, da energia elétrica. Porém, a outra forma de sentir isso, que não é muito agradável, que não é muito bacana, é quando a gente toma esse choque, que não é comum, que não é normal. O ser humano não é feito para tomar choque, para receber descarga elétrica. Então, a gente precisa se prevenir, trabalhar com o máximo de cuidado possível. E aí, quando for necessário fazer um atendimento relacionado a choque elétrico, a gente precisa estar atento. Primeira coisa imprescindível, a vítima não pode mais estar em contato com a rede elétrica, com o equipamento elétrico.
Ou eu desligo o equipamento, eu desligo a energia, eu corto a energia, ou eu preciso remover a vítima. A partir daí, eu vou fazer o atendimento. Inconsciente, eu vou verificar primeiro os sinais vitais, ver se tem respiração, ver se tem batimento, para ter certeza que ela não sofreu uma parada cardiorrespiratória. E aí depois, na sequência, eu vou continuar o meu atendimento, verificar entrada e saída desse choque elétrico, se existe alguma queimadura, que pode ser de primeiro, segundo, terceiro grau, e mandar essa vítima para o atendimento especializado, para que sejam feitos os exames necessários para verificar se internamente esse choque elétrico, essa carga que ele recebeu, pode ter causado algum problema maior nos órgãos internamente. Então, é importante, mais uma vez, que essa vítima seja levado também para o atendimento especializado. É uma das ocorrências mais graves que a gente pode se deparar. Choque elétrico pode causar a morte, muito facilmente aí causa a morte nesse tipo de ocorrência. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, estar sempre atento e no momento do atendimento só fazer se houver segurança. Eu preciso ter certeza que aquela vítima não está mais em contato com a fonte de energia. Não pode ser no achismo. Eu acho que liberou, eu acho, não. Tem que ser na certeza. Se a vítima está tomando um choque ali, não adianta eu querer tocar nessa vítima sem me proteger. Eu preciso então antes garantir que eu não vou tomar esse choque, eu não vou receber essa carga também. Aí sim, com segurança, eu posso fazer esse meu atendimento.